Olá, famílias! Eu sou Viviane de Carvalho, tô em casa hoje. Vocês vão ouvir o barulho eventualmente dos meus filhos, de gato, de comida. Mas hoje eu quero muito conversar com vocês sobre o TEA. A gente gostaria de ter feito uma reunião, mas isso não foi possível. Então a gente tá gravando, o Sabor de Aprender tá gravando esse vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre o que é o TEA. TEA, transtorno do espectro autista. O que é isso? Transtorno é qualquer alteração, espectro é um sinal, uma aparência, e autismo vem da palavra auto, que é para si, né? A expressão transtorno, o autismo, foi utilizada a primeira vez em 1911 por um psiquiatra suíço. Logo depois, em 1943, foram feitas outras pesquisas e Hans Asperger, na Alemanha, né, que levantou e descreveu melhor os sinais associados ao TEA e ao Asperger, né, que hoje recebe esse nome por conta dele, em 1944. Esse estudo ficou na Alemanha e foi traduzido para o inglês só em 1981. Então, se ele foi traduzido para o inglês em 1981, imagina o quanto não demorou para chegar no Brasil as informações e as pesquisas sobre o transtorno do espectro autista. Demorou bastante tempo. Então, ele é definido pelo ponto de vista comportamental. Então, é um transtorno de comportamento, com origens múltiplas, que até hoje estão sendo estudadas, e com graus variados de complexidade. A gente tem percebido que nesses últimos anos, o olhar da educação tem sido para apontar também, a gente tem estudado, tem pesquisado, para a gente aprender quais são os sinais e qual a importância de a gente sinalizar para as famílias e fazer assim, um encaminhamento das crianças para uma avaliação ou com o neurologista ou com a fonoaudióloga. Então, por que isso é importante tão cedo? Porque com diagnóstico precoce é possível começar algumas terapias que vão ajudar e muito na qualidade do desenvolvimento dessa criança, né? Na qualidade também de vida e na qualidade das habilidades sociais que vão ser desenvolvidas com essas crianças. Então, por isso que é tão importante existir esse diagnóstico precoce. E um dos sinais iniciais mais comuns é o atraso no desenvolvimento da linguagem. E por que eu tô conversando isso tudo com vocês sobre TEA, sobre atraso de desenvolvimento da linguagem e sobre como é comum, né? Hoje já há estudos que apontam que é mais comum existir uma criança com um transtorno do espectro autista do que uma criança nascer com uma má formação ou nascer com uma síndrome de Down. E por que eu tô conversando, que eu queria muito ter essa conversa com vocês, pais da turminha do Maternal 2. A turma de 2 anos é uma turma que tem vários desafios. Toda turma é desafiadora, né? Mas essa turma, eles ganham um salto no desenvolvimento muito considerável. Então, eles têm alguns desafios a serem superados que vão nos dar sinais de que neurologicamente essa criança está tudo certo com ela ou que ela precisa de alguma ajuda, algum suporte, alguma terapia para ajudar nesse desenvolvimento. O primeiro desafio é a questão da linguagem da criança, que ela começa a desenvolver pequenas frases já em torno dos 2 anos. Então, a linguagem, ela aponta para habilidades, algumas habilidades ou algumas dificuldades que a criança tem, e até aponta para há estudos que nos falam que isso aponta até para alguns sinais de questões neurológicas que a gente precisa investigar. A linguagem é uma, vocês pais, vocês devem saber também que a birra, o desafio da birra, essa questão do não, né, precisa ficar muito bem estabelecido por volta dos 2 dos 3 anos,
o autocontrole emocional, a inibição. Então isso tem tudo a ver com a birra e é um grande desafio em torno dos 2 anos de idade. E o outro desafio é o desfraude, né? O controle dos esfíncteres, que isso acontece também em torno dos 2 anos de idade. A gente tem diagnosticado nessa turma de 2019 crianças que a gente recebeu, foi encaminhado ao neurologista, a família procurou ajuda e a gente recebeu o diagnóstico de TEA, né, em grau leve, crianças com dificuldade de linguagem. Então a gente tem esses casos dentro dessas turmas hoje. O que o pai que a criança não tem esse diagnóstico, ele precisa estar sensível, olhar para a turma de uma forma que possa ajudar o seu filho a incluir esses amigos dentro da rotina da turma, tá? Primeiro que a gente teve bastante dificuldade em relação à rotina por conta dessas questões que precisavam ser investigadas. Então, a gente, em muitos momentos, teve crianças ali de 2 anos que subiam em cima das coisas, que não colocavam sapatos, o que é comum também de jeito nenhum. Crianças que tinham crises, né, que têm dificuldade na linguagem, que começam a gritar, que tem movimentos estereotipados, né, que gritam por conta do barulho, por conta de alguma coisa na rotina que desestruturou. Então isso é comum dentro da criança, dentro de um quadro, tá, de TEA, de espectro autista, mas também isso é comum nos quadros de birra. Então a gente quer falar para os pais que a gente tem observado, a escola toda tem estudado sobre transtornos, e a escola tem investido, o Sabor de Aprender tem investido na capacitação dos nossos profissionais. Então a gente, por mais que o pai entre dentro da escola, porque a gente dá essa liberdade, a gente gostaria muito dessa sensibilidade das famílias de entender que as professoras que estão em turma são profissionais capacitados, professoras graduadas, pós-graduadas, pessoas da nossa confiança que estão sendo acompanhadas tanto pela nossa coordenadora, quanto por mim, quanto por toda a equipe. A gente tem hoje uma outra pedagoga, né, que já tem bastante experiência também com criança de transtorno do espectro autista, que está nos dando suporte para isso, e que é inevitável algumas crises, seja na criança que tem o TEA, ou seja na criança que não apresenta o TEA, mas que está com crise de birra, e que às vezes a gente precisa dar esse espaço para a criança aprender a controlar as questões emocionais. Em outros momentos não, em outros momentos a gente vai ter um auxiliar que vai acolher a criança, distrair a criança, levar para um outro espaço. Então, esse é o nosso primeiro pedido, é a sensibilidade dos pais quanto ao andamento e à rotina da turma, tá? A partir desse segundo semestre a gente começa a fazer uma rotina, um ensino estruturado, que a gente vai trabalhar a comunicação das crianças que ainda não falam através de imagens, e isso vai acabar agregando as crianças que já falam, né? E tem crianças ali na sala que falam muito bem, e agrega ainda mais informações e processos de linguagens que vão ser importantes para elas também, muito mais para aqueles que têm dificuldade tanto na linguagem quanto no transtorno do espectro autista, tá? A gente vai trabalhar também, essa rotina estruturada ajuda a trabalhar melhor essa questão das mudanças de espaço, mudanças de atividade, isso tudo a escola tem se mobilizado para a gente dar suporte para essa turma nesse sentido. A segunda coisa que eu quero conversar com os pais é a questão da inclusão. Está crescendo tanto o número desses quadros de transtornos que estão sendo diagnosticados, e é possível que teu filho, por mais que não
que não seja nessa turma, vai encontrar algum colega de trabalho, coleguinha de turma lá no ensino médio, ou no ensino fundamental, que vai ter algum tipo de dificuldade, e por isso que é muito legal trabalhar com a inclusão desde já na educação infantil, tá? A terceira coisa que eu queria deixar os pais bem tranquilos em relação a isso. A dificuldade de linguagem, isso não é contagioso, isso não é comportamental, é uma dificuldade da criança, mas isso não passa para as outras crianças. Então isso não vai de alguma forma trazer algum malefício ao seu filho, muito pelo contrário. Isso vai ensinar e capacitar a criança que não tem esse transtorno a lidar com crianças que têm essa dificuldade. Então, eu entendo como pedagoga e como mãe e como uma profissional experiente que já trabalhou com crianças com dificuldades como paralisia cerebral e dificuldades motoras, que isso é um ganho muito grande para toda a turma, é um ganho muito grande para toda a escola, para a gente aprender a lidar com o diferente. E eu me coloco à disposição para todos os pais que tiverem dúvidas em relação a isso. Mandem suas dúvidas, pode ser através do WhatsApp que a gente mandou, no qual a gente mandou esse vídeo, mas é importante que a gente abra essa questão para vocês e faça, se permita mesmo fazer esse trabalho de inclusão, né, de todos. Então eu conto com a ajuda de vocês, pais, e qualquer dúvida, venham, procure a escola para a gente pensar juntos em como a gente pode estar ajudando essas crianças. Um beijo!